Meu nome é Rick, e eu sou carcereiro no presídio estadual de Hollow Creek. Aqui, você não vai encontrar muitos visitantes, e as coisas são mais sombrias do que parece. Trabalho no setor de segurança, e minha tarefa é manter os detentos sob controle. No entanto, uma coisa aconteceu que não vou esquecer tão cedo. Tudo começou com a chegada de um novo presidiário. O nome dele é Harold. Nada de especial, exceto pelo fato de que ele estava em uma cela de isolamento desde o momento que chegou. O cara tinha um histórico de crimes horríveis, e ninguém sabia ao certo o que ele havia feito para ser tratado assim. A chegada de Harold ao presídio de Hollow Creek não causou alvoroço imediato, mas havia algo estranho desde o início. As primeiras impressões que tive de Harold foram de um cara tranquilo demais para alguém com o histórico dele. Era como se ele estivesse em paz, mas ao mesmo tempo, algo não estava certo. Harold foi colocado em uma cela de isolamento, que era um pouco diferente das outras. O presídio tinha várias celas de isolamento, mas a de Harold parecia ter uma energia peculiar. A cela estava localizada no final de um corredor menos movimentado, onde a iluminação era um pouco mais fraca e o ar parecia sempre mais frio. Na primeira noite dele, tudo parecia normal. Fiz a ronda usual e passei por sua cela. Ele estava lá, sentado no canto, olhando para o chão. Não houve pedido de ajuda, gritos ou qualquer comportamento fora do comum. Mas quando passei pelo corredor na segunda noite, percebi algo estranho. O relógio na parede estava parado exatamente à meia-noite, e o corredor parecia mais escuro, como se a luz estivesse se apagando gradualmente. O frio que senti foi palpável. Não era apenas uma sensação desconfortável. Era como se a temperatura estivesse realmente caindo. Olhei para a cela de Harold e percebi que a luz lá dentro estava piscando, como se houvesse uma falha elétrica, mas não havia nenhum relatório de problemas com a fiação. A sensação de desconforto era intensa. A cada vez que eu passava por ali, o ar ficava mais frio, e a luz na cela parecia piscar de maneira irregular. Isso começou a afetar o meu estado de espírito. Eu me sentia mais cansado e inquieto a cada noite, e os outros carcereiros começaram a notar que eu estava mais tenso. Decidi observar Harold mais de perto. Durante uma das minhas rondas, parei para examinar a cela dele. Puxei o gravador de áudio que usamos para registrar os procedimentos de segurança e notei algo estranho no som. Sussurros baixos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse tentando falar em um tom que mal poderia ser ouvido. Tentei ajustar o volume e a frequência do microfone, mas o som não desapareceu. A princípio, pensei que fosse apenas o estresse me pregando peças, mas algo não se encaixava. A sensação de desconforto era constante, e a atmosfera ao redor da cela de Harold parecia diferente das outras. O gelo que envolvia o corredor não era apenas um truque da mente. Decidi conferir o sistema de segurança para ver se havia alguma falha. Quando analisei as gravações, percebi que o monitoramento da cela de Harold havia registrado movimentos estranhos. As sombras dentro da cela se moviam de maneira errática, e em alguns momentos, pareciam formar padrões que não deveriam estar lá. As gravações eram difíceis de interpretar, mas o que eu via não era normal. A situação chegou a um ponto em que outros carcereiros começaram a comentar sobre a atmosfera peculiar ao redor da cela de Harold. Alguns disseram que sentiam um calafrio quando passavam por ali, enquanto outros notaram que a luz parecia mais fraca perto da cela dele. Foi quando os rumores começaram a se espalhar, e a história de Harold começou a despertar mais interesse do que eu havia antecipado. Eu sabia que estava lidando com algo fora do comum,
mas a pressão para manter tudo sob controle era grande. A sensação de que algo estava errado me perseguia, e eu estava prestes a descobrir que as coisas estavam prestes a se tornar muito mais complicadas do que eu imaginava. A atmosfera no presídio estava cada vez mais carregada, e a tensão parecia ter um peso físico. O corredor em que ficava a cela de Harold tornou-se um lugar que evitava, até mesmo eu, que conhecia cada canto do presídio. As coisas só pioraram após a terceira noite. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era inegável. Naquela noite, eu estava no meu turno noturno, e o presídio estava mais silencioso do que o normal. Haviam apenas alguns barulhos distantes, mas nada que indicava atividade. Então, por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir gritos distantes. Pareciam vir da área de isolamento, e o som era agudo e desesperado. O barulho fez meu estômago revirar, e eu me preparei para o pior. Corri até a cela de Harold, mas, ao chegar lá, percebi que os gritos haviam cessado. A única coisa que me recebia era o frio cortante e a luz piscando. Abri a porta da cela com cautela e encontrei Harold em uma posição fetal, sentado no chão, com os olhos arregalados e fixos em um ponto no canto da cela. Ele estava visivelmente tremendo e parecia em um estado de pânico completo. Harold! Chamei, tentando obter uma resposta. Está tudo bem? Ele não respondeu. Seus olhos estavam vidrados, e ele parecia completamente perdido. A primeira coisa que fiz foi pedir ajuda. Chamei os outros guardas e médicos do presídio. Quando chegaram, tentamos acalmá-lo e avaliá-lo, mas ele não dava sinais de entendimento. O que nos deixou mais inquietos foi a mudança abrupta no ambiente. O termômetro na cela registrava temperaturas abaixo de 0, o que não era normal, já que o sistema de ventilação estava funcionando corretamente e não havia relatórios de problemas com o ar-condicionado. A médica tentou examinar Harold, mas ele não cooperava. Ele estava murmurando incoerências sobre vozes e sombras, e parecia completamente aterrorizado. As palavras que ele proferia eram difíceis de entender, mas o que conseguimos captar foi que ele estava falando sobre algo que estava vindo para pegar ele. Depois que a equipe médica fez o melhor que podia e deixou Harold sob observação, eu estava de volta ao meu posto. A atmosfera ao redor da cela ainda estava estranha. Eu me sentia constantemente observado e a sensação de desconforto só aumentava. Nos dias seguintes, os eventos se tornaram ainda mais perturbadores. A presença de Harold parecia afetar os outros presos, que começaram a relatar sonhos inquietantes e a sentir uma presença invisível. Alguns diziam que ouviam sussurros vindos da direção da cela de Harold, e o medo começou a se espalhar pelo presídio. Eu continuei fazendo minhas rondas, mas o medo se infiltrava em cada canto do meu ser. As câmeras de segurança mostravam sombras se movendo de maneira errática, e por várias vezes, as gravações mostravam algo se movendo rapidamente, mas quando você tentava analisar, não havia nada lá. A situação chegou ao ponto em que até os guardas começaram a ficar nervosos. Havia uma tensão palpável no ar, e qualquer barulho inesperado fazia todos se assustarem. Durante uma das rondas, eu quase entrei em pânico quando a luz de emergência se apagou subitamente e o corredor inteiro ficou na escuridão. Quando a luz voltou, Harold estava em pé na frente da cela, com um olhar vazio e a expressão congelada. Ele estava murmurando palavras desconexas, e o mais perturbador era que sua voz não parecia ser a dele. Era como se ele estivesse possuído ou controlado por algo que estava além de nossa compreensão. O medo e o pânico começaram a se espalhar entre os funcionários e presos.
O que estava acontecendo em Hollow Creek parecia estar além do controle, e todos estavam se perguntando se a presença de Harold tinha algo a ver com o crescente clima de medo e inquietação. A pergunta que pairava no ar era: o que exatamente Harold trouxe com ele para o presídio? E mais importante, como poderíamos lidar com isso antes que fosse tarde demais? Com a situação se deteriorando rapidamente, a tensão no presídio de Hollow Creek chegou a um ponto crítico. As noites se tornaram insuportáveis, e cada minuto parecia ser uma eternidade. A presença de Harold estava se tornando um fardo para todos, e eu sabia que precisava agir de alguma forma. A atmosfera pesada estava afetando até mesmo os guardas mais experientes. Certa noite, eu estava revisando as gravações das câmeras de segurança quando percebi algo estranho. Durante a madrugada, as imagens mostravam uma série de eventos inexplicáveis. As sombras na cela de Harold pareciam ter vida própria, movendo-se de maneira errática e formando padrões que não conseguia entender. Era como se algo estivesse manipulando as sombras para criar uma sensação de pânico. Eu decidi ficar de plantão na área de isolamento. Era uma decisão arriscada, mas eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Armado com uma lanterna e um rádio para comunicar qualquer emergência, preparei-me para uma longa noite. À medida que a noite avançava, o clima no corredor parecia mudar. O frio se intensificava e a sensação de desconforto aumentava. Às 3 da manhã, o ambiente estava tão gelado que eu podia ver a minha própria respiração no ar. A luz da cela de Harold começou a piscar novamente, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Quando cheguei perto da cela, percebi que a porta estava ligeiramente aberta. Meu coração acelerou, e eu me preparei para o que pudesse vir. Entrei lentamente. A lanterna iluminando o interior da cela. Harold estava em pé no meio da cela, com o olhar perdido e o corpo rígido. Sua respiração era irregular, e ele estava murmurando palavras que pareciam ser uma mistura de orações e maldições. De repente, a atmosfera ficou ainda mais pesada. As sombras nas paredes começaram a se esticar e a se mover de forma frenética. As luzes piscavam com mais intensidade, e o frio ficou insuportável. Foi quando eu percebi. Algo estava se manifestando, algo que não deveria estar lá. Eu ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As palavras eram ininteligíveis, mas havia uma sensação de ameaça palpável. Meu instinto me dizia para sair, mas eu sabia que precisava enfrentar a situação de frente. Tentei falar com Harold, mas ele estava em transe, como se não me visse. Nesse momento, a coisa mais assustadora aconteceu. A lanterna que eu segurava começou a piscar e falhar, como se estivesse sendo drenada de sua energia. As sombras ao redor de Harold se tornaram mais densas, e uma forma indistinta começou a se manifestar, tomando uma forma que se parecia vagamente com uma figura humana. Desesperado, eu gritei pelo rádio pedindo ajuda. Os outros guardas chegaram correndo, e a cena que encontraram foi surreal. A presença sombria parecia intensificar-se na presença de mais pessoas, como se estivesse se alimentando do medo e da confusão. O corredor estava em completa penumbra, e o som de uma força invisível se movendo rapidamente preenchia o ar. Um dos guardas, que tinha um histórico de experiências sobrenaturais, trouxe uma cruz e uma pequena caixa de sal. Ele começou a recitar algumas palavras, e a figura sombria reagiu com uma explosão de energia negativa. As sombras começaram a recuar, e a luz voltou gradualmente. Harold, ainda em transe, foi levado para fora da cela,
e a presença obscura desapareceu, mas a sensação de pavor ficou. O confronto com a entidade foi apenas o começo. Harold foi colocado sob uma vigilância mais rigorosa, e o presídio estava em alerta máximo. Mas o que vimos naquela noite não foi um evento isolado. Algo estava errado com Hollow Creek, e o que Harold havia trazido para o presídio parecia estar se manifestando de maneiras que não podíamos compreender completamente. A presença sombria tinha sido contida, mas não destruída. O medo e o pânico que se seguiram foram apenas um prenúncio do que ainda estava por vir. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar, e o presídio estava à beira de um caos ainda maior. O caos gerado pela última noite ainda pairava no ar. Harold estava em estado crítico, internado em uma unidade médica do presídio sob constante vigilância. A presença sombria que se manifestou na cela dele foi temporariamente afastada, mas a sensação de que algo estava muito errado continuava a crescer. Nos dias seguintes, eu e os outros guardas vivenciamos uma série de eventos perturbadores. Os presos estavam inquietos, e muitos relataram sonhos estranhos e pesadelos recorrentes. Algumas das câmeras de segurança começaram a apresentar falhas inexplicáveis, e as gravações mostravam distorções que não podiam ser explicadas por problemas técnicos. No entanto, a noite mais aterrorizante foi quando Harold, ainda em estado de delírio, conseguiu falar de maneira mais clara. Ele pediu uma reunião comigo, e eu, ciente da situação crítica, aceitei. Coloquei um gravador e uma câmera em funcionamento, sabendo que o que ele dissesse poderia ser crucial. Harold estava em uma pequena sala de interrogatório, preso a uma cadeira com cintos. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Ele olhou diretamente para mim, como se estivesse tentando me comunicar algo de extrema importância. Eu não sei como explicar isso, mas... Sua voz era um sussurro fraco, mas havia um tom de urgência que não podia ignorar. Eu não sou apenas um prisioneiro. Eu sou o vínculo entre vocês e ele. Quem é ele? Perguntei, tentando entender a profundidade de sua declaração. O caçador, ele respondeu com dificuldade, tentando formar as palavras com o máximo de clareza possível. Ele foi algo criado, algo que não deveria existir. Ele tem a capacidade de manipular a realidade, e ele está preso aqui com você. Eu apenas o liberei. Harold explicou que o caçador era uma entidade criada a partir de rituais antigos e proibidos, uma força que deveria ter sido mantida em cativeiro. Ele disse que, ao longo dos anos, ele havia sido envolvido em um culto que acreditava que poderiam usar o caçador para alcançar seus próprios fins. Mas algo deu errado, e o caçador foi preso, forçado a permanecer em um estado de confinamento perpétuo. Harold tinha sido escolhido, ou talvez amaldiçoado, para manter essa entidade sob controle. Durante a conversa, Harold começou a descrever visões e sensações que experienciava, coisas que não poderiam ser explicadas apenas por distúrbios psicológicos. Ele falou sobre corredores de pesadelos e vozes que lhe diziam para libertar o caçador. A entidade, segundo ele, se alimentava do medo e da dor, e a sua presença havia afetado todos ao redor. Enquanto ouvia Harold, comecei a perceber que não era apenas ele que estava afetado. Eu também começava a ter visões e sonhos perturbadores. Parecia que o caçador estava se espalhando de maneira invisível, afetando todos ao seu redor, ampliando o medo e a ansiedade. Harold acabou morrendo pouco depois da conversa, mas o efeito do caçador permaneceu. A atmosfera no presídio continuava a se deteriorar, e as visões e os pesadelos se intensificavam.
As gravações das câmeras de segurança mostravam coisas cada vez mais perturbadoras, e alguns guardas e presos começaram a desaparecer sob circunstâncias misteriosas. Eu sabia que precisava fazer algo para parar o que estava acontecendo. Reuni uma equipe de especialistas em ocultismo e paranormalidade para ajudar a enfrentar o caçador. Trabalhamos em conjunto para descobrir uma forma de selar a entidade de volta. A pesquisa revelou que o único jeito de fazer isso era realizar um ritual antigo e complexo, exigindo ingredientes raros e muito cuidado. No entanto, o caçador não iria se render facilmente. A cada tentativa de realizar o ritual, a resistência aumentava. A entidade parecia reagir violentamente, causando falhas nos equipamentos e criando um ambiente de caos dentro do presídio. Finalmente, após semanas de tentativas e esforços, conseguimos realizar o ritual. Era uma batalha árdua, e muitos acreditavam que não conseguiríamos. Mas, com muito esforço, conseguimos selar o caçador novamente, pelo menos por enquanto. O presídio de Hollow Creek nunca mais foi o mesmo. Harold foi apenas o início de algo muito maior, algo que desafiava a lógica e a realidade. A presença do caçador foi temporariamente contida, mas o medo e a sensação de que algo ainda estava à espreita permaneceram. A entidade deixou marcas profundas no presídio e em todos que estiveram envolvidos. Eu sou Rick, e essa é a história do que aconteceu em Hollow Creek. Não sei o que o futuro reserva, mas o que eu aprendi é que algumas coisas são melhor deixadas enterradas. O caçador pode ter sido selado, mas o medo e a sensação de que ele pode retornar nunca vão desaparecer completamente.